A graça e a paz, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nosso meio, fazendo maravilhas em nossas vidas, que nós possamos ser gratos a cada dia que se inicia, a cada estudo, a cada oração, a cada pensamento no nosso Senhor Deus. Meus amados irmãos, eu quero orar com vocês nesse momento, dando graças a Deus pela bondade do Senhor todos os dias em nossas vidas. Santo e amado Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Que o Senhor, ó Pai, continue fazendo morada em nós, que nós, ó Deus, possamos ser gratos. Obrigado pelo dia que se inicia, obrigado, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos abençoado. Pai Santo, que nós possamos, ó Deus, de uma forma muito especial, viver para Ti. Que nós possamos aprender de Ti e ensinar de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos nesse momento. Amém. Meus amados irmãos, eu estou impossibilitado de observar quem está nos assistindo nesse momento. Eu estou impossibilitado de ver os comentários, de dar o feedback que a gente tem o costume de fazer. Mas eu gostaria que você não deixasse de escrever, de dar o seu bom dia, de deixar o seu recado, de conversarmos via comentário. Nós depois podemos interagir nesses comentários, ok? Então não deixe de comentar, não deixe de curtir a página do Facebook, curtir o vídeo, compartilhar também. Também no YouTube, da mesma forma, não deixe de curtir, de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva. Isso tudo faz com que o reino de Deus continue crescendo para a glória dele. Porque que nós sejamos, melhor dizendo, que nós sejamos esses instrumentos que Deus tem capacitado a trabalhar no reino, a viver para a honra e para a glória dele. Então não deixe de comentar, porque eu não estou dizendo o seu nome aqui, porque o importante, queridos, não é simplesmente dizer o nome, mas o importante é ter o nome escrito no livro da vida. E se você crê nisso, você precisa se alegrar nisso. É o que nos impulsiona todos os dias, que nos alegra todos os dias, é estarmos na presença do Senhor. Então, tanto no YouTube quanto no Facebook, o que eu te desejo é toda a bênção do mundo, que você possa aprender do Senhor, independente da circunstância. Amados, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós estamos estudando nos domingos pela manhã, encontros com Jesus. Tanto este quanto os outros estão aí gravados no YouTube e no Facebook. Então, você que está começando agora a acompanhar a série, tem os capítulos anteriores, as exposições anteriores, e se Deus permitir, teremos também as posteriores a esta. Essa é o quarto estudo, o quarto encontro com Jesus. E hoje nós vamos falar do encontro numa caminhada. Como assim, pastor? Jesus estava fazendo Cooper ou caminhando ali no bosque? Não. A caminhada cristã gera encontros. Então, desses encontros que Jesus teve na sua caminhada, em algumas situações, é isso que nós vamos estudar hoje. E nesses encontros, nessas caminhadas, nós vemos ali algumas coisas bem peculiares. É isso que nós devemos chamar a atenção nesta manhã, nesta ocasião. Então Deus te abençoe, nós vamos escutar e cantar juntos o hino de número 74 dos nossos hinários, Sinceridade, onde o autor, aferindo a palavra do Senhor, diz: eu venho como estou, sim, venho como estou. É da forma que nós estamos, que nós precisamos estar na presença do Senhor. Deus te abençoe, vamos cantar juntos o hino 74 e já a gente já volta para o nosso estudo dessa manhã. Deus te abençoe. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui,
se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Que nós realmente possamos ir ao Senhor em todas as ocasiões de nossas vidas. Meus amados, o texto que nós vamos refletir hoje é um texto comprido. Então, eu não vou ler o texto todo agora, para que não se tome muito tempo. Não que ler a palavra de Deus tome esse tempo, mas no decorrer do estudo, nós vamos citando as partes do texto. O texto básico nosso está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 14 até o verso 41, que vai compreender a cura de um jovem possesso. O Senhor Jesus faz isso. Jesus ele avisa, ele prediz sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Também, nesse texto, vai compreender o maior no reino dos céus e ainda sobre a tolerância e a caridade. Esses textos estão ali em Marcos, um evangelho bem direto, bem diferenciado dos demais. Ele vai nos mostrar alguns encontros e uma caminhada Jesus teve com seus discípulos e com algumas pessoas. E nesse intuito ele ensinou para a igreja, ele mostrou que a deficiência da igreja atrapalha a caminhada cristã. A pergunta que pode surgir é: que problemas a deficiência na vida cristã pode trazer para a igreja? O que seria essa deficiência? Vamos observar, seria uma deficiência física? Que tipo de situação é essa? Quando nós pensamos em situações caóticas, nós lembramos do nosso país. O Brasil ainda, e eu creio que por muito tempo, infelizmente, por ser um país colonizado, aparentemente para isso, colonizado com um pensamento de arrancar as coisas e não de colocar as coisas. Nós observarmos à luz da história, nós vamos ver que o Brasil foi colonizado para ser explorado. Já os Estados Unidos da América, 100 anos depois da descoberta do Brasil, foi colonizado para ser um lugar aprazível para morar, um lugar abençoado para morar, um lugar que vive, que foi criado, que foi colonizado para ser um lugar de moradia e de expansão do reino. Já o Brasil foi diferente, mas nós vivemos aqui. Louvado seja Deus por isso. E o Brasil, ele tem sérios problemas em relação, digamos, ao saneamento básico. Coisas simples. A nutrição do seu povo, um povo que tem sofrido com essa questão de nutrição, com a questão de saneamento básico. Quando nós olhamos para o número elevado de crianças que ainda morrem ou têm o seu desenvolvimento
seu crescimento prejudicado por consequência da desnutrição, por consequência a vida precária, a vida de um saneamento básico, que o nome já diz saneamento básico, mas que não é atribuído, que não se vive esse saneamento. Amados irmãos, muitas pessoas contraem doenças por causa de uma alimentação inadequada, por causa de viver numa casa sem uma rede de esgoto, num bairro sem uma rede de esgoto, coisas aparentemente simples. Conta-se, portanto, que a deficiência nas áreas de saneamento e na alimentação traz sérios problemas para a saúde, podendo trazer até a morte. Nesse estudo, por que eu estou dizendo isso? Por que essa comparação? Porque a deficiência na nutrição espiritual do ser humano, minha e tua, pode trazer prejuízos terríveis. Pode fazer com que cresçamos sem a devida nutrição, sem o devido saneamento. Isso pode trazer a morte, pode trazer uma morte espiritual. Então, nesse estudo, nós pretendemos alertar, tanto a mim quanto a ti, para o fato que existe um tipo de deficiência muito perigosa em nosso meio, que é a deficiência espiritual. Este é um problema que atinge a vida cristã em cheio, e produz tristes consequências no meio do povo de Deus. Por que existe tanta ideia, podemos dizer esdrúxula, ideias loucas no meio evangélico? Por que uns agem de uma forma, outros agem de outra? Porque a interpretação bíblica é esta. Não, queridos. A Bíblia só há uma interpretação. Eu não estou dizendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é a detentora da verdade. E o que a Igreja Presbiteriana do Brasil diz é a verdade. Não a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas as Santas Escrituras, sim. Ela é verdade última, é verdade única, é verdade absoluta. E quando não se há uma nutrição bem, vamos dizer, bem rechonchuda, uma nutrição bem fortalecida nas Escrituras, se o nosso saneamento, se a nossa mente, se o nosso ver não é vista às lentes das Escrituras, há um sério problema. Produz isso um sério problema, sérias consequências no meio do povo de Deus. Achismos, loucuras em nome do Evangelho. Amados irmãos, antes de iniciarmos, nós temos feito algumas observações do texto. Esse texto, cumprido, como eu disse, do verso 14 até o 41, nós podemos observar algumas situações nessa narrativa. Eu quero que você leia isso depois, com mais cuidado, tá bom? Mas a primeira observação é que esses textos passam em 3 localidades diferentes. 3 localidades diferentes. Esse foi o primeiro, ou melhor, este foi um encontro que se estendeu por uma longa caminhada. Não foi num local somente. Jesus usou várias situações para ensinar. Outra situação interessante é que nesse texto nós vemos que os discípulos estavam deixando a desejar no que diz respeito ao exercício da fé. No primeiro ponto aqui, no Marcos 14, nós vemos isso, que os discípulos eles estavam deixando, ou estavam sendo um tanto deficientes na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. É mais explícito quando nós olhamos lá em Mateus 17, esse texto eu vou ler com vocês. Mateus 17, versículos 19 e 20, ele vai dizer assim: Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-los? Estava falando de expulsar os demônios do jovem endemoniado, que começa lá em Marcos 9, versículo 14 em diante. E aqui também no versículo 14, do jovem possesso, que é a mesma situação. E aí, os discípulos perguntam isso a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Observe o que Jesus diz no verso 20.
Eles responderam: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A falta do exercício da fé estava impedindo, estava tendo consequências graves na vida daqueles discípulos. Eles foram pressionados pela multidão, eles foram censurados por Jesus, porém, ao mesmo tempo foram orientados quanto aos aspectos da vida cristã e do relacionamento à fé. Amados irmãos, também um ponto que devemos destacar é a deficiência na vida cristã, que ela compromete profundamente o ministério, o viver cristão. Produz crentes fracos, produz situações negativas. Eu não estou dizendo para você ser um crente empoderado, um crente que vai falar uau e vai... Não, não é isso que eu estou dizendo. São nas coisas simples. Nós, por exemplo, dizemos que temos fé, que cremos, quando somos atacados, quando somos retirados naquilo que gostamos. Geralmente, nós enfraquecemos, entristecemos, a ponto de negar a nossa fé. A ponto de dizer, será que vale a pena crer? Será que vale a pena seguir? Então, meus amados irmãos, o andar enfraquecido, o saneamento fraco, uma desnutrição espiritual, ocorre criação de fracos crentes e em situações também muito negativas. Como cristãos, nós somos desafiados continuamente a desenvolver uma vida cristã autêntica e cheia de fé. Pois Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível. Isso, você completou aí na sua casa. Você conhece o versículo, você conhece a fala de Jesus através do autor aos Hebreus. Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Amada igreja, nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos ver que a deficiência na vida cristã era evidenciada também pelos discípulos. A deficiência não é um privilégio, por assim dizer, meu e seu, mas nós vemos isso em todos os lugares. Nós precisamos retirar dessa triste realidade, retirar essas coisas que muitas vezes são verificadas na igreja, esse enfraquecimento. Nós precisamos urgentemente caminhar com Cristo. Urgentemente. Principalmente no meio que estamos vivendo. Amada igreja, especialmente a terceira igreja, especialmente a igreja de Nova União, nós precisamos urgentemente sermos fortalecidos caminhando com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos visto as nossas igrejas enfraquecidas. Eu quero só fazer um adendo aqui. Não está escrito aqui no meu estudo, mas é o que eu tenho visto. Os crentes fracos na fé, fracos na oração, fracos na doação, fracos no pensamento unitário, fracos na consciência de que Deus está no controle. Amados irmãos, vamos abrir os olhos e o coração. Vamos continuar nessa caminhada cristã em passos firmes. Eu posso pisar firme, é o Senhor que me sustenta. Ontem faleceu um cantor chamado Lázaro. Ele era conhecido como Lázaro do Olodum. Depois passou a ser conhecido, pela graça de Deus, como Irmão Lázaro. Quantas canções nós cantamos dele? Quantas canções nós já ouvimos dele? E as canções dele eram testemunhos de uma vida atingida por uma caminhada por Cristo. Quando ele cantava que ainda bem eu vou morar no céu, quando ele cantava que a vida dele era do Mestre, ele entendia, e seus familiares entendem, mesmo meio à dor, que ele foi morar no céu, ele foi morar na sua casa final. E nós que ficamos, continuemos andando firmes. Eu posso pisar firmemente porque o terreno que eu ando não é um terreno movediço, mas é um terreno firme, porque é a rocha eterna onde eu estou cravado os pés. Isso não é palavra de empoderamento, mas é promessa de Deus. Que Deus
nos guarde desse medo, dessa infidelidade na fé em Cristo. Vamos continuar no texto. Vamos pensar então na exposição do texto. Então, meus amados irmãos, à luz do texto, nós vamos destacar algumas lições para a nossa vida que se faz muito útil, não somente nos dias que estamos passando, mas em todos os momentos de nossas vidas. A primeira lição que nós temos, olhando para o texto de Marcos 9, de 14 a 41, é exatamente a deficiência na vida cristã, que ela resulta numa inoperância. Inoperância. Nós nos tornamos inoperantes quando temos uma vida cristã deficiente. Verso 29 do verso 14, a 29, aqui de Marcos, nós vemos essa primeira parte do texto que apresenta um jovem que aparece possesso ali e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Como nós lemos lá em Mateus, Jesus fala, olha, por causa da pequenez da sua fé, Então aparece esse fato diferenciado. Eu não sei se você já viveu isso, mas é interessante pensarmos um pouco nisso. A cura daquele menino que experimentava aquele terrível sofrimento, ela era possível. E ali naquele momento não foi possível porque a fé daquelas pessoas, dos discípulos de Jesus. Irmãos, e isso me dá até um alento. Se aquelas pessoas que andavam com Cristo, que tinham aquela experiência total com Cristo, estavam titubeando na sua fé, não que seja uma desculpa para as coisas que eu tenho obrigação de fazer, mas me dá um refrigério saber que eu posso sim buscar, que eu posso sim procurar, porque isso é nato em mim, em você, que é a pequenez da fé. Entretanto, o processo que envolveu a vida daquele homem possesso, essa cura, ela produziu uma situação muito desagradável para os discípulos. Pois os discípulos se mostraram desesperados ante aquele desafio. Não conseguiram resolver o problema. Eles estavam mostrando uma inoperância. A inoperância, queridos, possui uma causa espiritual. Exatamente. Por que somos inoperantes? É uma causa espiritual. Jesus apresenta como essa causa de inoperância a incredulidade, a falta de fé. Olha só no verso 19, aqui de Marcos 9, verso 19. Então Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Geração incrédula. No verso 23, olha só o que Jesus diz. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus afirma ao pai daquele menino que tudo é possível para o que tem fé. Os discípulos ficaram impressionados ao ver Jesus se sair tão bem diante daquela situação, daquela desafiante situação, libertando o menino física e espiritualmente. Quando chegaram em casa, em particular, perguntaram a Jesus, por que não podemos expulsar aquele espírito? E aí no verso 29 respondeu, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amados irmãos, a resposta que Jesus apresenta indica que aqueles discípulos não estavam exercitando a sua fé como deveriam. Aí você pode perguntar, mas pastor, eu faço isso. Não se esqueça que a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vidas. Entretanto, se estiver escrito no caderninho de Deus, que é no exercício da tua fé, será que você está fazendo isso? Pergunte a si mesmo. Meus amados irmãos, quando nos falta fé, além de cairmos no desagrado de Deus, nos tornamos inoperantes, nos tornamos incapazes de fazer alguma coisa relacionada à nossa fé.
A deficiência na vida cristã, pela falta de fé, resulta na inoperância espiritual. Então, nessa caminhada, Jesus demonstra que se você não quiser ser inoperante, ineficiente, você precisa exercitar a sua fé. Nessa caminhada, Jesus continua a ensinar aos seus discípulos e mostra que a deficiência, a falta de alimento espiritual na vida cristã promove ignorância. Exatamente. Ignorância aqui não é brutalidade. As pessoas confundem. Nossa, que homem ignorante. É porque ele é bruto, porque ele é ríspido. Não. Ignorância aqui é falta do conhecer, falta do experimentar. Esse fato pode ser vivenciado entre os versículos 30 e 32. Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição. Ele diz assim: e tendo partido dali, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Ele, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Olha isso. Além de não compreender aquilo que Jesus já estava repetindo, além de não compreender por que Jesus teria que ser morto, ainda tinha um temor de perguntar isso para Cristo. Esse fato, ele é bem complexo sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam um tanto alheios, um tanto... irmãos, e é interessante, nós falamos tanto de céu, nós falamos tanto de uma vida com Deus, nós falamos tanto da brevidade da vida, e nós preparados para a morte. Ou melhor, estamos alheios a essas situações, alheios. Não é à toa que Marcos faz aqui esse texto, ele põe essa fala bem aqui no meio dessas outras falas. Anteriormente, Jesus havia censurado os discípulos pela falta da fé. Mas esse segundo episódio aqui evidencia outra consequência, outra consequência da deficiência da vida cristã. A ignorância acerca das coisas espirituais, o não entender, o não compreender ou deixar alheia as coisas espirituais. Jesus já havia falado várias vezes sobre a sua morte, Jesus já havia falado várias vezes sobre a sua ressurreição, e o texto nos diz no verso 32 que eles, contudo, não compreendiam isso. Naturalmente, a compreensão e a aceitação desse fato exige fé. Essa é a razão pela qual muitas pessoas ainda hoje têm dificuldade em crer na morte e na ressurreição de Cristo. Porque não lhes foram atribuídos fé. Falando sobre a forte experiência de Abraão, o patriarca da fé, quando estava para sacrificar o seu filho Isaque, o escritor da carta aos Hebreus afirma o seguinte, que a fé de Abraão possibilitou ele crer que Deus seria capaz de reaver o seu filho pela ressurreição. Irmãos, Abraão, ele tinha um exercício da fé tão profundo que ele cria que mesmo se ele sacrificasse o seu filho ali naquele altar, da forma que Deus tinha te pedido, Deus seria capaz de resgatá-lo, de ressuscitar o seu filho. É tanto que ele diz: fica aqui, ele fala para os servos, fica aqui, eu e o moço, eu e o rapaz, eu e meu filho, iremos lá em cima adorar e voltaremos. Observe que sempre ele usa o plural para atingir. Ele não diz, vamos eu e o moço lá adorar, vamos adorar e eu voltarei. Mas ele põe a criança, que não era tão criança, já era um moço de 18, 19 anos, ele voltaria junto do seu pai. Esse exercício da fé que o Senhor Jesus está dizendo aqui, e que as pessoas estavam não compreendendo e também não perguntavam. Amado irmão, se você não compreende uma coisa, pergunte. Não fique na ignorância. Não é feio não sabermos. Não é pecado não sabermos. Pecado é Deus ter dado um start na nossa mente, despertar para tal coisa e nós não perguntarmos. Ah, amados irmãos, faltou aos discípulos e nos falta experiência de fé
para que nós possamos ter outra visão, para que os discípulos tivessem outra visão da ressurreição de Cristo, para que nós tivéssemos outra visão sobre os nossos dias, nós precisamos exercitar a nossa fé. A deficiência na vida cristã gera a ignorância espiritual, amados. Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa narrativa de 1 Coríntios 2:9 faz com que nós tenhamos esperança na fé. A deficiência na vida cristã, o saneamento bem feito, a alimentação bem balanceada na vida cristã, quando não há isso, promove essa ignorância espiritual e nos impede de vislumbrar, de ver coisas. Sabe o que nos impede? Uma coisa tremenda de vermos todos os dias da nossa vida, eu e você? É quando nós abrimos os nossos olhos e temos o ar. Quero contar só uma ilustração verídica, não é ilustração, então, vou contar uma história verídica. De um cidadão, de um senhor, na sua caixa dos 80 anos, que precisou de oxigênio devido ao Covid. E ele foi pagar depois o hospital, um homem muito rico, foi pagar o hospital particular, e cobraram lá uma taxa altíssima. Os 10 dias que ele ficou naquele hospital, daqueles dias que ele ficou no hospital. Uma taxa altíssima daquele ar para que os pulmões dele pudessem respirar. E ele começou a chorar. E o administrador do hospital disse: por que o senhor chora? O senhor quer um desconto? Ele falou assim: não, porque há 80 anos eu respiro e Deus nunca me cobrou um centavo pelo ar. Dar valor às coisas miúdas. Tem crente aí querendo ver anjo voar. Tem crente aí querendo graveto pegar fogo. Tem crente aí querendo ver outras coisas. Amados irmãos, amada igreja, em nome de Jesus, que o exercício da nossa fé seja com as coisas que para nós são corriqueiras, o nosso respirar. Você puder se alimentar, muito ou pouco, mas agora. Eu vi um print, uma tela de uma moça, de uma senhora aí. Ligação do pai e da mãe, WhatsApp. E ela dizia assim: se você tem esse rico privilégio, você é milionário, você é feliz. Entende, igreja? A falta do exercício da fé causa a ignorância espiritual. Promove deficiências terríveis na caminhada cristã. Tem crente que nem usuário de droga. É sempre mais. Tem crente querendo ver o que não pode, que não vai conseguir ver. E deixa de agradecer o ar. O ar. Vamos continuar, queridos. A terceira deficiência que nós vimos que causa, na primeira deficiência nós vimos ali que causa um problema de inoperância. Em segundo, de ignorância. Em terceiro lugar, a deficiência na vida cristã traduzida por arrogância. Produz arrogância. Traduz uma vida cristã, uma vida arrogante. E isso é pecado. A atitude dos discípulos, na narrativa do verso 33 a 34, sobre quem era maior no reino dos céus, revela ali a arrogância daqueles homens. O orgulho e a mania de grandeza estavam sempre presentes na vida daqueles homens. O orgulho e a mania de grandeza estão presentes
no coração pecaminoso do ser humano, no meu coração e no seu coração. Interessante que nós gostamos de externar isso. Eu tenho orgulho disso, eu sei. Antes que você me jogue pedras. Que às vezes a utilização dessa palavra, ela tem mudanças, ela teve variantes. Mas muitas pessoas falam sem o entendimento e falam realmente com arrogância. Como se aquilo pelo qual ele tem orgulho seja maior, seja melhor do que qualquer outra coisa. Cuidemos para que nossa boca não nos traduza, não nos traga uma mania de grandeza, uma arrogância. Nosso coração arrogante, cheio de mania de grandeza, frequentemente dá vazão a esses desejos carnais. Desejo de ser maior. Ah, igreja. Vamos continuar. Os discípulos estavam discutindo entre si sobre qual deles era o maior, qual deles era o mais importante. Como se isso tivesse importância. Rapidamente, se esqueceram do constrangimento que eles tinham sofrido poucas horas antes na sua caminhada. O constrangimento que eles tinham ouvido do pai daquele menino dizer assim: rogai aos discípulos que expelissem o demônio, mas eles não puderam. Eles tinham sido constrangidos porque eles não conseguiram expulsar o demônio, pelo qual Jesus disse: isso é por causa da pequenez da sua fé. E eles queriam discutir quem era o maior, quem era o mais relevante, quem era o mais importante no reino de Deus. Mas além disso, apesar disso, julgaram-se nessa condição. Em vez de olhar para a sua pequenez, eles queriam discutir a sua grandeza. Essa atitude mesquinha não decorre da fé. Tem um ditado, não sei se é popular, ou se é um ditado chinês, e o discípulo pergunta, né, qual é o segredo da inteligência? Aí o cara, o sábio, fala assim: é não discutir com os tolos. Aí o discípulo: mas eu não concordo. Ele: você está certo. Meus amados irmãos, a fé produz em nós outro tipo de atitude, e não uma atitude arrogante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Caim, na deficiência da sua fé, portou-se com arrogância. E o texto sagrado lá em Gênesis diz que foi rejeitado Caim. Amada igreja, aqueles que se julgam melhores, aqueles que se julgam mais santos, aqueles que se julgam mais espirituais do que os outros, na realidade, na verdade, revelam através dessas atitudes uma baita deficiência na vida cristã. Os indivíduos cuja experiência de fé é desenvolvida e cuja vida é autêntica, esses indivíduos, eles são capazes de considerar os outros superiores a si mesmo. Não é isso que Romanos 12, 16 diz? Não é isso que Filipenses 2, verso 3 diz? Que nós devemos ter os outros numa condição maior do que a nossa. Que eu diminua. Que eu diminua. Ali, João Batista está dizendo sobre Jesus, mas nós olhando para a atitude de Jesus diante dos discípulos, lavando os pés dos discípulos, que ele cresça e eu diminua. Amados, será tão difícil isso? Eu não estou dizendo para você ficar aí se rebaixando. Não. Não estou dizendo isso não. Nós somos iguais. É isso que somos. A fraqueza na vida espiritual, a deficiência na vida cristã, promove em nós a arrogância. Isso é pecado.
Uma quarta deficiência aqui na caminhada cristã, que essa deficiência ela promove a intolerância. Intolerância. E aí nós vemos isso no verso 38 até o verso de número 41. Disse João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, e o qual não nos segue, e nós lhe proibimos. Por que seguimos conosco? Por que não seguimos? Perdão, vamos ler de novo, irmãos. Vou ler errado. Disse-lhe João, o discípulo, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amados, se de fato aquilo que acontece é em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Vamos entender isso. Vamos entender esse fato da intolerância. Daqui a pouquinho eu dou uns exemplos bem lúcidos, bem claros. Hendricks, quando comenta sobre esse episódio, no seu comentário do Evangelho de Marcos, ele afirma que à primeira vista parecia que entre os parágrafos precedentes, versos 33 a 37, e o seguinte, 38 e 41, não há nenhuma conexão. Parece que está falando uma coisa maior do reino do céu e de repente aqui muda de assunto. Mas, entretanto, nós temos que ver, e Hendricks afirma que o que tem aqui sugerido pelo apóstolo João, envergonhado pela repreensão que ele e os demais tinham recebido, ele menciona um sucesso relativo a um exorcista. Vamos trocar esse miúdo. Tipo assim, Senhor, nós acabamos de tomar uma chamada de atenção do Senhor lá atrás, porque nós não exercitávamos nossa fé e nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Aí depois o Senhor fala sobre a sua morte, nós não entendemos muito bem. E aí depois nós estávamos falando de ser maior e agora esse cara, esse exorcista, esse cara nem segue a gente e está expulsando demônio. O que está acontecendo? Parecia que eles queriam trocar de assunto. Meu amado irmão, minha amada irmã, não é fácil dizer com certeza se há ou não conexão entre os dois textos. Mas o fato inegável aqui é que esse último texto identifica-se muito com esse texto anterior sobre quem era maior no reino dos céus, ao mostrar a atitude dos discípulos que, como anteriormente, revelam a deficiência na vida cristã, arrogante, pensando quem seria maior, quem seria menor, e agora eles querem também intitular quem pode e quem não pode. Isso é intolerância religiosa. Eu quero trocar em miúdos, mais em miúdos para entendermos. É quando eu ou você falamos quem pode e quem não pode vir à igreja. Quem pode e quem não pode converter-se. Quem pode e quem não pode trabalhar na igreja. Nós queremos minimizar o reino, minimizar a graça. Amados irmãos, e Jesus ele repreende os seus discípulos. João disse a Jesus que aquele certo homem expelia demônios no nome de Jesus, mas eles impediram esse homem a fazer isso, a continuar fazendo isso, pois esse homem não fazia parte dos 12. Só nós, Jesus, só nós, Jesus. Eles se mostraram intolerantes. Eu não quero dizer isso, que ser tolerante seja aceitar qualquer vento de doutrina. Não. Eu não estou dizendo que ser tolerante é aceitar qualquer coisa imposta goela abaixo. Não. Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que aqui a intolerância era especificamente por uma questão assim, se não é um dos nossos, se não é um dos 12, se não é membro da minha igreja, da minha comunidade, nada ele pode fazer. Olha que perigo. Porém, Jesus, no verso 39 ao verso 40, Jesus repreende a atitude de seus discípulos. Meu amado irmão, minha amada irmã, a intolerância é algo comum na vida religiosa. Por mais que nós pensemos que não, mas é uma coisa comum. Há muitos crentes que não aceitam, nem ao menos respeitam os pontos de vista contrários aos seus. E eu estou dizendo dentro da própria doutrina. Tem crente aí se tornando dono da verdade. Ah, você não ora de joelho, então você não é crente. Você não ora 1 hora por dia, então você não é crente. Você não fala com força, com poder, então você não é crente. Ah, para com isso, queridos. Tem gente aí se tornando dono da verdade, transformando-se em adversário dos próprios irmãos. Ah, eu não penso assim, então o jeito que eu penso é certo, o jeito que você pensa é errado. Dentro da mesma doutrina, eu não estou falando nem de doutrinas, nem de segmentos diferenciados, eu estou dizendo dentro da própria doutrina. Que pena isso, queridos. Isso é falta de exercício de fé. É a deficiência na vida cristã, na caminhada. E Jesus ensina nessa caminhada aos seus discípulos essas lições preciosas. O ensinamento bíblico, à luz dele, nós devemos ser mais sensatos e cristãos de maneira como vivemos, como analisamos, como tratamos pessoas. É isso que Jesus está ensinando. Bem como a obra do Senhor Deus. Irmãos amados, nessa caminhada, 3 episódios, observe, quando acontece o pedido daquele pai, cura meu filho, e os discípulos não puderam, Jesus repreendeu eles, falta fé. Está faltando fé. Depois mostra que os discípulos estavam agindo com ignorância, com falta de entendimento, quando fala da vida, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Mesmo diante disso, os discípulos estavam ali ainda brigando quem era maior. E Jesus repreende. Pega uma criançazinha, põe no seu colo e fala, hein? Qualquer que receber uma criança como essa em meu nome, a mim me recebe. A qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Verso 35, capítulo 9, diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último servo. Será este servo de todos. Você está disposto a isso? Ou a arrogância tomou conta do seu coração e você se tornou intolerante? Vamos concluir, queridos? Vamos concluir. Nós vimos nessa ocasião, para frisar bem, que a deficiência na vida cristã resulta na inoperância, que a deficiência na vida cristã resulta na ignorância, que a deficiência na vida cristã resulta na arrogância e na intolerância. Quero fazer só 2 perguntas para concluirmos. O que comprova que você... Eu vou refazer. O que comprova que nós temos lutado para superar a deficiência na vida cristã? O que comprova isso? Eu quero que você pense nisso. Eu não quero só que você pense e encontre a resposta. Mas ao encontrar a resposta, ponha em prática. Exercite a sua fé. Segunda pergunta. A partir do ensino, a partir do ensino e prática de Jesus, como podemos desenvolver uma vida cristã forte e saudável? Pergunte para si mesmo. Diante daquilo que eu tenho aprendido,
Como eu posso ter uma vida saudável, uma vida forte na presença do Senhor? Vamos orar? Santo e amado Deus, te bendizemos e te agradecemos pela bondade do Senhor. Deus, quando nós olhamos para esses textos, nessa caminhada com seus discípulos, nós podemos observar quanto ainda temos que melhorar, quanto ainda temos que moldar as nossas vidas no ensinamento do Senhor. Mas nós lhe pedimos, ó Deus, age com misericórdia e graça em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ser abençoados por Ti, cuidados por Ti. Fortalece-nos, ó Deus. Retire de nós essa arrogância, a intolerância. Retire de nós a inoperância. Retire de nós, ó Deus, tudo aquilo que atrapalha adorar o Senhor como deve, trabalhar para o Senhor como deve. E nós não pedimos isso em nosso nome, mas em nome daquele que vive e reina eternamente, o Senhor Jesus. Por hoje e por todo sempre. Amém e amém. Amados irmãos, obrigado por vocês terem ficado até aqui, aprendido comigo sobre esses encontros com Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. A todos os irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana, aqui de Ouro Preto do Oeste, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova União, aos irmãos de Machadinho, de Mirante da Serra, aos irmãos de Cujubim, aos irmãos de outras cidades que eu não sei agora citá-las, aos irmãos que estão vendo e que irão ver essa live, esse estudo. Que Deus abençoe ricamente. Que nós possamos caminhar firmes na presença do Senhor. Hoje à noite, às 19 horas, se Deus permitir, estaremos juntos novamente no alimento da palavra do Senhor. E oremos para que logo possamos estar presencial em nossos cultos, fazendo ali a transmissão dos sacramentos pelas quais o Senhor nos salvou. Que Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço, beijo no seu coração e até a noite, se assim Deus nos permitir.